Oi, eu sou a Lila, eu não te conheço, eu não sei quem você é, mas eu sei que se você tá aqui hoje é porque Deus quer te falar alguma coisa através desse vídeo e que Ele tem uma promessa muito grande na tua vida. Hoje de manhã aconteceu uma experiência, eu tive uma experiência que eu pensei que eu nunca ia ter na minha vida, pelo menos não dessa forma. E eu fiquei realmente muito tocada pelo que aconteceu. E como hoje é dia de gravar vídeo, eu resolvi falar pra vocês, contar um pouco sobre essa experiência, com o intuito de ajudar algumas outras pessoas que pudessem estar do mesmo jeito que eu tava. Eu quero que vocês tomem essa história como um exemplo. A sua história pode ser diferente, Deus pode te tocar de um modo diferente. Você pode não ser convertido, ou você pode ter aceitado e ter se afastado. Mas uma coisa que eu tenho convicção é que esse Deus que me tocou é o mesmo Deus que quer te tocar. Esse Deus que me tocou é o Deus que quer transformar a tua vida. É o Deus que tem uma promessa para ti. É o Deus que te moldou um vaso. E hoje, se for necessário, Ele quebra o vaso velho e molda um vaso novo com as mãos dele e enche de azeite. Pra quem não sabe, eu desde pequena sempre fui cristã, sempre fui evangélica, sempre acompanhava minha mãe pra ir pra igreja e tudo mais. E como eu cresci lá, eu acredito que o meu dom seja o dom da dança, porque é uma coisa que eu sempre fazia, uma coisa que eu amo. Então eu já ministrei na igreja, em culto de jovens e tudo mais. Eu dançava, já fui líder de coreografia, mas eu me afastei. Eu simplesmente deixei tudo. Quando você tem uma ferida e ela não tá sarada e mexe nela, dói. E eu simplesmente não tava sarada, então eu me afastei por um tempo. Hoje de manhã eu fui pra escola e, como todos os dias, eu sentei lá no fundo, como eu sento com os meus amigos. Eu sentei do lado de um amigo meu e a gente começou a conversar sobre as experiências que a gente já teve. Eu comecei a falar um pouco sobre que eu era líder de coreografia, que eu já fui líder de coreografia, que eu dançava. E a gente começou a conversar sobre o assunto. E ele começou a escutar um hino no fone e eu queria dividir o fone com ele, então a gente começou a escutar juntos. Quando as músicas estavam tocando, eu tava me emocionando demais. Então meu olho tava enchendo de lágrima, mas eu não tava falando nada. E eu tava resistindo de boas. Até que tocou um louvor que eu não me lembro qual era. E olharam pra mim e falaram assim: Ih, vai chorar. E meu olho já tava cheio de lágrima. E eu falei que eu não ia chorar. Só que eu tirei o fone porque eu não tava mais conseguindo escutar aquela música. Porque aquela música tava falando comigo. Era o modo que Deus achou de conversar comigo, falar comigo. E aquela música me tocou de um jeito que todo o peso que eu tava sentindo, todo o peso, toda a dor que eu tava carregando faz muito tempo, parece que alguém tocou nela pra me lembrar que eu tinha. E eu abaixei minha cabeça e eu comecei a chorar. E cada vez que eu chorava, aquilo saía. Mas eu não chorava, tipo, caía uma lágrimazinha. Não, eu gritava, eu soluçava. E eu tava numa sala de aula onde tem 50 alunos e um professor. E eu comecei a chorar de cabeça baixa e algumas pessoas começaram a ficar meio preocupadas. Alguns amigos meus começaram a me olhar e perguntar se eu tava bem. E eu não conseguia explicar, não conseguia dizer que eu tava bem. E pra quem é evangélico sabe que todo mundo, quando você se batiza, você recebe unção e tudo mais, é uma sensação que você sente. Eu acho que se você nunca sentiu, você não tem como saber como é. E eu tenho a unção do riso, então quando eu sentia a presença de Deus, eu começava a rir. E eu ria demais. E eu comecei a rir na escola. E eu do lado do meu amigo começou, tipo, sabe, ficar do meu lado e tal. Aí ele começou a ministrar um pouco no meu ouvido e eu queria parar de chorar, mas eu não conseguia de jeito nenhum. E eu queria parar de rir e eu não conseguia. E toda vez que eu olhava pra esse meu amigo que tava do meu lado, eu ria mais.
Tipo, eu baixava minha cabeça e me concentrava e falava assim, não, eu tenho que parar. Eu tenho que me controlar. E quando eu me controlava, eu olhava pra ele, eu ria mais. E ele também ficou sem entender. E até uma explicação até pra ele, como eu disse, assim, quando tem um vaso, foi a única coisa que eu consegui falar. Sabe quando tem um vaso? No caso, a gente somos um vaso. Quando tem um vaso e vão enchendo o vaso de azeite. E o azeite vai ficando cheio, que não cabe naquele vaso, e ele vai transbordando. E vai caindo assim no chão. E o que tem no lado vai enchendo. E eu me sentia assim. Toda vez que eu olhava pro meu amigo, era como se ele fosse um vaso que estivesse sendo cheio e ele estivesse transbordando e acabasse me pegando aquele óleo. E eu não conseguia parar de sentir aquilo, eu não conseguia parar de sentir a presença. Não que fosse ruim, mas eu queria me controlar, mas eu não conseguia de jeito nenhum. E foi uma experiência muito incrível, porque eu acho que faz um mês que eu não tinha ido pra igreja. E eu fui no sábado pro ministério que eu congregava antes. E quando eu cheguei lá, eu comecei a chorar um pouco, mas tipo, nada demais. Mas eu chorei por remorso, por saudades ou alguma coisa assim. Mas quando chegou no final do culto, que é aquela parte que todo mundo vai orar, todo mundo entra na unção, eu não conseguia sentir nada. E eu não me questionei isso, porque eu disse que eu não era merecedora de sentir isso. E eu na escola, com mais de 50 pessoas, eu comecei a sentir. E eu lembrei que teve um encontro que eu fui, o nome do encontro era Encontradore, e o apóstolo disse pra gente assim, que pra você sentir a presença de Deus, quando você era um adorador legitimado, você não precisa de música, você não precisa de ninguém orando, você não precisa que ninguém te toque, você simplesmente vai se enchendo, porque a única coisa que você precisa é de Deus e do Espírito ali com você. E esse vídeo tá ficando longo, mas eu queria mesmo passar essa experiência pra vocês. E eu queria dizer que eu não sei qual é o problema que tu tá passando na tua casa. Eu não sei se você briga com seus pais, eu não sei se você briga com a sua mãe. Eu não sei com quem você mora, se você tá passando fome, eu não sei qual é o teu problema. Mas eu sei que a única solução desse problema é Deus. E lá em Mateus 11:28 diz assim: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então Deus, essa manhã, eu tô dizendo porque eu tô gravando de manhã, mas Deus tá querendo dizer pra ti agora que não importa qual seja o teu problema, não importa o que tu esteja passando, mas Ele tá aqui pra te ajudar. E Ele vai tirar o teu fardo pesado e colocar um fardo leve. Ele vai tirar todos os teus problemas e Ele vai te ajudar a resolver, um por um. E pra você não se importar com quem te julgar, não se importar com quem dizer que você não é capaz, porque Ele acredita em você. Todas as vezes que você chegar e dizer assim, ninguém me ama, isso não é verdade. Porque tem uma pessoa que te ama e ela te ama mais do que qualquer outra pessoa. Que essa pessoa é Deus. E Ele acredita em ti de uma forma inexplicável. E o que Ele tem pra fazer na tua vida é incrivelmente inexplicável. Você só tem que dar lugar. E Ele vai agir contigo de uma forma impressionante. Eu nunca imaginei que eu fosse conseguir sentir a presença dele em um canto onde tivesse pessoas que não entendessem. Mas Ele agiu dessa forma na minha vida, porque eu dei lugar. Então, eu só queria que vocês... prestassem atenção e refletissem na palavra que eu disse hoje. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu precisava falar isso. E que não importa se você já foi uma pessoa muito importante, uma pessoa de muita fé na igreja e hoje não é mais. Hoje Ele está dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Era isso, gente, que eu queria passar pra vocês.